Olá, obrigado, Ana Simões. Agradeço à FENPROF, na pessoa da Ana Simões, o convite para participar nesta ação de formação, em conjunto também com o Conselho Português de Refugiados. Eu estou aqui em representação da Associação de Professores para a Educação Intercultural, o tal nome que a Ana referiu. E vou passar desde já a partilhar o PowerPoint e depois falar um pouco mais sobre aquilo que aqui me traz hoje. Então, ok, janela. Já estamos a ver e Uhum, exatamente, já está tá, em modo de apresentação. Obrigada. ok. Então, é só tirar daqui isto. Espera, ocultar aqui uma coisa. Então, como a Ana referiu há pouco, no início, eu hoje vou falar sobre, nesta última sessão da ação de formação, vou falar sobre estratégias pedagógicas promotoras da diversidade e de combate à discriminação e ao preconceito na comunidade educativa, que de alguma forma vai dar, enfim, como seria de esperar, como é óbvio, vai dar continuidade à sessão anterior, à sexta sessão, em que já falaram de possíveis atividades em sala de aula. É isso que eu vou fazer também aqui hoje. Vou apresentar propostas, sugestões de atividades em sala de aula em 9 disciplinas diferentes e que servem só como exemplo, como desencadeadora de ideias em vocês, colegas, para aplicarem à vossa disciplina e ao vosso nível de ensino. Eu, apesar de estar na Associação de Pessoas para a Educação Intercultural, uma vez que, felizmente, não há nenhuma disciplina de educação intercultural no ensino básico e secundário, sou, obviamente, professor de uma outra disciplina, que é sou professor de português. Também sou professor do grupo de recrutamento 300, portanto, terceiro ciclo de ensino secundário, embora, na verdade, a minha prática letiva predominante tenha sido no terceiro ciclo. Portanto, sétimo, oitavo e nono ano de escolaridade, professor de português, língua materna, por vezes também PLNM, português, língua não materna, e, portanto, os 9 exemplos, ou os exemplos de 9 disciplinas que eu vou aqui dar, referem-se ao terceiro ciclo. É claro que, como dizia inicialmente, são exemplos que depois os colegas poderão extrapolar para o seu nível de ensino e para outras disciplinas, porque eu também, como é óbvio, irei falar de uma forma mais dentro da matéria na última disciplina, que é a disciplina de português. De propósito, deixei para o final a de português, porque é aquela em que eu correrei o risco de me alongar mais, então deixei-a para o fim, para se não tiver tempo não me consigo alongar e pronto, e assim não roubo às outras disciplinas. E também a ideia, fiz o esforço, digamos assim, para abranger 9 disciplinas, porque geralmente quando pensamos em educação intercultural nas diferentes disciplinas, temos a tendência para pensar, e realmente isso de alguma forma acontece, que é mais fácil fazer as disciplinas da área das humanidades, nas áreas de letras, em história, português, geografia. Eu aqui também vou falar nessas 3 disciplinas, mas também em disciplinas como matemática, físico-química, ciências da natureza, educação física, educação visual. Portanto, tentei abranger todo o tipo de disciplina, portanto, são 9. E, como disse, serve como exemplo para desencadear na vossa cabeça a possibilidade de sugerirem, pensarem na aplicação nas vossas disciplinas, no vosso nível de ensino. E aqui refiro o trabalho final que a Ana Simões acabou de falar há pouco, que, de algum modo, as sugestões, os exemplos que eu vou aqui dar, poderão estar na origem de sugestões que vocês façam e, portanto, se fizerem para a sétima sessão, poderão fazer breves planificações, digamos assim, não é preciso formalizar muito, mas de como é que em qualquer disciplina, noutro nível de ensino ou no terceiro ciclo, poderão fazer educação intercultural. Eu há pouco, quando dizia que felizmente não sou professor de educação intercultural, mas de português, e que felizmente não há uma disciplina de educação intercultural, é porque, na minha perspectiva e na perspectiva predominante na associação, na APEDI, aulas de educação intercultural servirão essencialmente na formação de professores, portanto, no ensino superior.
com crianças e jovens do ensino básico e secundário, parece-nos mais importante, mais do que eles saberem coisas sobre o que é a educação intercultural, nós utilizarmos, aplicarmos a educação intercultural na sala de aula normal, digamos assim, no ensino, na matéria regular. E é isso que eu, nos 9 exemplos que vou aqui dar, vou tentar fazer. Vou tentar mostrar como a proposta de educação intercultural que eu aqui trago não é para fazermos, digamos assim, não é para darmos nova matéria nas nossas disciplinas, nos nossos níveis de ensino, mas para darmos a matéria que já está nas aprendizagens essenciais, no programa, no currículo, mas com uma abordagem diferente. Uma abordagem que foi suscitada por pela premência, pelo desafio que colocam os muitos alunos de migrantes que há no sistema educativo português atualmente, mas que, na verdade, eu diria que a educação intercultural deveria já estar presente nas aulas em Portugal, independentemente desta presença de alunos estrangeiros, alunos de origem imigrante. Muitos não poderão até nem ser estrangeiros, já ter adquirido a nacionalidade portuguesa, ou no caso das comunidades ciganas, são portugueses há gerações e gerações. Portanto, para dizer que, de alguma forma, a educação intercultural me parece uma desculpa, um pretexto, para termos uma educação mais cosmopolita, mais universalista, mais virada para conhecer o mundo, mas o mundo todo, não só o mundo de Portugal, o mundo português, mas o mundo, esta casa tão pequena em que todos nós moramos e que partilhamos, e que, seja os movimentos de globalização, seja as questões ambientais, as alterações climáticas, nos têm vindo a dar cada vez mais esta noção de que todos, mais do que vivermos num país, vivemos todos no planeta Terra. E, portanto, a educação intercultural, independentemente de haver alunos estrangeiros ou migrantes ou de origem ou de culturas minoritárias, deveria, na minha perspectiva, deveria sempre ter estado nas aulas de todas as disciplinas do sistema educativo. Portanto, eu vejo este desafio como uma oportunidade para fazer aquilo que, de alguma forma, acho que poderia ser feito sempre. E à medida que eu for avançando naquilo que tenho hoje para vos dizer, vão percebendo melhor o que quero dizer com isto. Aqui está o endereço eletrónico, o e-mail da APED, da direção da APED, que é aquele através do qual me podem contactar, porque se quiserem, ser sócio da APED não custa, quer dizer, quem quiser pagar cotas pode pagar cotas, que são 10 euros por ano, mas quem não quiser pagar cotas também não precisa de pagar cotas. O que nos interessa é que os desafios de educação intercultural cheguem ao maior número possível de pessoas. Portanto, quem estiver interessado pode mandar um e-mail para este endereço eletrónico a dizer que gostaria de receber o vosso boletim informativo, que é um boletim informativo que mandamos de 15 em 15 dias, muito, muito, muito sintético, porque a nossa ideia é que quanto mais longo for o boletim, menos pessoas o leem. Portanto, o nosso boletim informativo é enviado só de 15 em 15 dias, às sextas-feiras de manhã, mais coisa, menos coisa. Tem, no mínimo, 2 notícias e, no máximo, 5 notícias, e cada notícia tem 2 ou 3 linhas. Portanto, não vamos maçar ninguém com grandes discursos sobre eventos na área da educação intercultural. Também privilegiamos, tanto quanto possível, coisas que aconteçam online, para abarcar colegas de todo o país e não só colegas de Lisboa. E também privilegiamos iniciativas gratuitas, uma vez que, como sabemos, segundo o regime jurídico da formação contínua de professores, a formação contínua de professores, segundo a lei, devia ser gratuita, uma vez que é obrigatória. E, portanto, na APED, toda a formação que nós fazemos para os nossos sócios é sempre gratuita. Ser sócio da APED é gratuito, digamos assim, e no boletim informativo privilegiamos iniciativas que são gratuitas e, tanto quanto possível, fora de Lisboa ou online em todo o país. Portanto, poderão utilizar este endereço para dizerem gostaria de receber o vosso boletim informativo sem mais. Não é preciso dizer bom dia, boa tarde, olá, como estão, caros colegas, venho por este meio, nada disso. Sejamos práticos e avancemos. Vou então avançar
com as propostas de atividades na aula de educação, nas aulas regulares e ensino regular com a matéria que já faz parte dos programas, das aprendizagens essenciais do currículo, na tentativa de mostrar que isto de educação intercultural é uma outra maneira de fazer as coisas, mas fazer aquilo que já fazemos, digamos, dar a matéria que já damos. Não nos interessa ter a Semana da Educação Intercultural, ou a Semana da Índia, ou a Semana de Cabo Verde, e depois nas aulas do dia a dia dizermos coisas que vão contra essa perspectiva intercultural. Portanto, é muito mais importante nas aulas todas das disciplinas fazermos educação intercultural. E vou passar então à primeira disciplina, uma daquelas da área das humanidades ou das letras, em que todos nós, quando pensamos em educação intercultural, pensamos que é mais fácil tratar. E, portanto, na aula de geografia, aqui intercultural com várias corzinhas, enfim, para fazer aquela ideia da interculturalidade, de várias origens, da diversidade. Eu aqui, uma vez que, felizmente, diria eu, estão muitos colegas de todo o país a assistir, não vai haver agora, à medida que eu vou apresentando, não vai haver interação. Portanto, eu às vezes vou fazer perguntas às quais não me vão responder online, mas eu vou ficar 10 ou 20 segundos calado para cada um de vocês pensar na resposta à pergunta. Então, vou apresentar uma coisa muito cara à geografia, da área da cartografia, o Mapa Mundo. E perguntar-vos que particularidades, perguntar-vos sem vocês irem responder, que particularidades, o que é que tem de especial este Mapa Mundo? Estou a dar os 6 segundos para irem pensando, olhando para aqui, o que é que isto tem de especial, enfim, tem aqui os países todos, está aqui e tal, os meridianos, as paralelas. Colegas de geografia que aqui estejam vão-me perdoar porque eu não sou de geografia, portanto poderei dizer alguma coisa que não está completamente correta. E, portanto, diria eu que qualquer um de nós, professores portugueses em Portugal, olharmos para este mapa mundo, este planisfério, não vemos aqui nada de particularmente especial, digamos assim. Ou seja, isto é o mapa mundo que todos nós conhecemos, que vemos no dia a dia quando olhamos para mapas, para planisférios, que aparecem nos manuais de geografia, nos manuais de história, eventualmente nos manuais de qualquer outra disciplina, nas nossas enciclopédias, no Google, na Wikipédia, enfim. Diria que para a maior parte de todos nós isto não parece nada de especial. E, portanto, espero que alguns de vocês estejam a dizer, mas onde é que este tipo quer chegar com o que é que este mapa tem de especial? Bom, então, vamos ver algumas particularidades deste mapa que nos parece uma coisa tão banal e sem nada de especial, mas afinal tem muito que se lhe diga. Em primeiro lugar, reparem, sem surpresas, porque é isto que estamos habituados, a Europa Ocidental, Portugal e Espanha, os países que encetaram a globalização, que agora está a mudar de rumo, digamos assim, há 500 anos, estão no centro do mapa. E, portanto, é um mapa que coloca ao centro a Europa Ocidental. Dir-me, então, mas não é isso que fazem todos? Bom, já veremos se é ou não. E, portanto, tem esta particularidade que não acontece em todos os mapas do mundo, todo o mundo, que é pôr o sítio onde nós estamos no centro do mundo. Segunda particularidade, reparem como está, diria eu, de alguma forma, falseado este mapa, uma vez que o Equador não está a meio do mapa. Para este mapa mundo dar conta, tanto quanto possível, e irei falar disso, da realidade, o Equador devia estar a meio deste planisfério, deste retângulo que aqui temos à frente. E, como veem, está abaixo. Ou seja, está a privilegiar o hemisfério norte. O hemisfério, exatamente, onde está a Europa Ocidental, onde está Portugal e Espanha, onde está Portugal. E, portanto, está, enfim, de alguma forma a falsear a realidade, porque para estar mais próximo da realidade tinha que estar a meio do mapa e não mais abaixo. E, portanto, está a pôr em evidência o hemisfério norte, que é o hemisfério em que nós estamos. Depois, reparem aqui na Groenlândia, aquela ilha, que é a ilha maior do mundo e que, pelas piores razões possíveis, tem sido muito falada nos últimos meses. E comparem a Groenlândia, que eu aqui assinalei com a traço vermelho, com o Brasil.
como veem, e portanto aquilo que ali está, a imagem que está, que eu pus por cima do Brasil, é exatamente o que está lá em cima na Groenlândia, que aparece aqui com cerca do dobro, grosso modo, o dobro do tamanho do Brasil. Na verdade, a Groenlândia é 4 vezes mais pequena que o Brasil. Portanto, volto a repetir, a Groenlândia, estão a ver que a Groenlândia aqui aparece mais ou menos com o dobro da superfície do Brasil, na verdade, tem um quarto da superfície do Brasil. O que quer dizer que está com o dobro e na verdade é um quarto, quer dizer que a Groenlândia está 8 vezes sobrevalorizada relativamente ao Brasil. Ou, dito ao contrário, que o Brasil está 8 vezes subvalorizado em relação à Groenlândia. Dir-me-ão, estarão já agora os colegas, neste momento, os colegas de Geografia e alguns outros a dizer pois, claro que é óbvio, não há dúvida. Ou seja, o que é que há qualquer coisa que acontecerá sempre, porque na realidade esta nossa pequena casa, que é o planeta Terra, é uma esfera. Ao transformarmos uma esfera num retângulo plano, os territórios, vamos dizer assim, as terras, os territórios que estão junto aos polos, são sempre sobrevalorizados relativamente às terras, aos territórios que estão junto ao Equador. Portanto, qualquer planisfério, reparem que a própria palavra planisfério, cá está o professor de português a falar, qualquer palavra, mesmo a própria palavra planisfério, contém este paradoxo, esta incongruência, que é plano e esférico. Ou seja, se é esférico não é plano, se é plano não é esférico. Portanto, é verdade que qualquer planisfério, em qualquer planisfério, haverá sempre esta sobrevalorização das regiões polares relativamente às regiões equatoriais. No entanto, isto pode ser menorizado, este exagero, digamos assim. O que é que isto tem como reflexo? É que países como Portugal surge, por exemplo, com uma dimensão muito maior em relação à realidade do que países como o Gabão, ou Angola, ou o Quénia, que estão ali, ou o Brasil, que estão na área do Equador, e que são países de onde vêm muitos dos alunos imigrantes das nossas escolas. Portanto, nós nos mapas que mostramos nas nossas escolas, mostramos mapas que subvalorizam geograficamente, em termos de superfície, os países de onde vêm os nossos alunos. Alguns dos colegas já terão reparado, se calhar, como é que está escrita ali a palavra Groenlândia. Ou seja, eu tenho estado a dizer Groenlândia e o que está ali não é Groenlândia, mas Groenlândia. Ou seja, é português do Brasil. Portanto, isto é um mapa brasileiro e, portanto, estão a ver como esta predominância nesta primeira globalização que houve aos últimos dos 500 anos, que basicamente, mais do que uma globalização, foi um alargamento da hegemonia europeia ao mundo todo, está de tal forma, digamos assim, impregnada em todo o mundo, que os próprios brasileiros fazem mapas que os prejudicam, digamos assim. Fazem mapas em que no centro do mapa aparece a Europa Ocidental e em que o país deles aparece muito mais pequeno relativamente aos países mais próximos das regiões polares do que aquilo que seria possível fazer-se. Relativamente à África, reparem que, mais ou menos, aqui a Groenlândia aparece com, diria eu, mais ou menos metade da superfície da África. Na verdade, a Groenlândia é 15 vezes mais pequena que a África. Portanto, mais uma vez, 15 e aqui está com metade, é os tais razão de 1 para 7, ou seja, as regiões equatoriais estão 7 vezes mais pequenas que as regiões polares. E, portanto, quando há bocado eu perguntava o que é que este mapa tem de especial, na generalidade todos nós achámos que não tinha coisíssima nenhuma, não tinha nada de especial. No entanto, tem de especial esta coisa de menorizar, subvalorizar as regiões onde vêm muitos dos alunos migrantes que estão nas nossas salas de aulas e que, portanto, que veem os seus países menorizados. Coisa que, como acabei de dizer, também veem na escola nos seus países, não é? O que não quer dizer que isto não signifique esta hegemonia europeia da primeira, diria assim, da primeira globalização muito pouco multilateral e que foi basicamente uma hegemonia da Europa
no mundo. Por exemplo, um caso também muito, muito paradigmático disto é o ano em que estamos, 2026, é um ano europeu, é um ano cristão, digamos assim, não é? E, no entanto, é uma data que é utilizada em todos os países do mundo. Mais uma marca, digamos assim, desta primeira globalização dos últimos 500 anos, que foi antes, mais do que uma globalização, foi a criação de uma coisa que o Adriano Moreira chamava o Euromundo, o mundo à medida da Europa. E é isso que aqui está. E, como eu dizia, pode não ser assim. Vejamos então outras representações destas, outras representações planas e retangulares desta realidade que é esférica. E agora calmo uns segundos para olharem para isto. Portanto, a partir daquilo que eu disse anteriormente, já teremos uma ideia da origem deste mapa. Qual é o país que está no centro deste mundo? São os Estados Unidos, não é? Portanto, os colegas, quando alguns já poderão, os colegas de geografia, aos colegas de geografia não estou a dizer certamente nada de novo, não é? E este tipo de cartografia já vem desde o século XVI, a projeção Mercator, embora reparem aqui que a Groenlândia ainda está quase do tamanho da África, porque não se vê toda, portanto, ainda está mais exagerado o tamanho da Groenlândia e de todo o hemisfério norte. Repararão, alguns colegas, se calhar já repararam, que quando no telejornal aparece o porta-voz da Casa Branca ou aparece o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o secretário de Estado norte-americano, o mapa que aparece atrás dele é este, com os Estados Unidos atrás da pessoa que está a falar. Portanto, um planisfério centrado nos Estados Unidos e em que o Equador ainda está abaixo, não sei se veem a seta que eu vou fazer passar, o Equador está aqui, está por cima da palavra sul em inglês, south. Portanto, aqui no norte do Brasil é onde passa o Equador. Onde está a palavra oceano, onde está a palavra índico, desculpem, Oceano Índico, Indian Ocean, Ocean. E, portanto, é ali que está portanto, não só está centrado nos Estados Unidos, como também o Equador não está no sítio certo. Outro. E, portanto, reparem, já terão uma ideia de onde é este mapa, não é? Até pelo tipo pelo tipo de escrita que é utilizado. Isto é um mapa chinês, em que a China está ali no meio. Aliás, já agora não sei se sabem que China, em chinês, diz-se, traduzindo a palavra China, que os chineses usam para o seu próprio país, é o império do meio. É o país do meio, é o centro do mundo. Enfim. E, por outro lado, reparem que no mapa norte-americano, a Europa, Portugal, está para o Oriente. No mapa chinês, Portugal está no extremo ocidental. Está no sítio onde no nosso mapa está o Alasca. Não é? Aqui, o Equador já está um bocadinho mais acima e a proporção entre a Groenlândia e o Brasil e a África já é diferente. E se no telejornal virem, quando fala o porta-voz ou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, vão ver que atrás dele o mapa-mundo que está é este. É o mapa-mundo em que a China está ao centro. Portanto, está imediatamente atrás da pessoa que fala. Outro. Um tempinho. Penso que é óbvio qual é o país de origem deste mapa. Austrália, não é? Comparem o tamanho da Austrália com o tamanho da Europa no mapa dos Estados Unidos, por exemplo. No mapa dos Estados Unidos, a Austrália está mais ou menos do tamanho da Europa. Neste aqui, a Austrália diria que está maior que a Europa. Este mapa é um mapa, digamos assim, brincalhão, ou seja, efetivamente na Austrália não usam este mapa. Isto é um mapa só que fazem, que utilizam na Austrália para mostrar como seria o mundo visto na perspectiva deles. Isto porquê? Porque a Austrália é uma antiga colónia britânica em que quem declarou a independência foram os herdeiros dos colonos e, portanto, também é uma
um país muito, digamos assim, eurocêntrico. Aliás, quando nós falamos dos países ocidentais, incluímos países como a Austrália e a Nova Zelândia, que de ocidental não têm nada, não é? Do ponto de vista geográfico. Neste mapa, depois se procurarem, quem estiver interessado, se for ver na internet, neste mapa australiano, o Equador já está a meio, e reparem no tamanho ínfimo da Groenlândia. E reparem no tamanho gigantesco da África, em relação àquilo que nós estamos habituados a ver. E, portanto, muito mais próximo da realidade, sendo óbvio que o que está junto dos polos está sempre maior do que o que está junto do Equador. Por fim, as Nações Unidas, claro que há um planisfério também com muita distorção, mesmo assim já não é retangular, é redondo. O facto de ser redondo aproxima ou mais da esfera e, diria eu, não li em lado nenhum, que esta forma de representar o mundo na Organização das Nações Unidas põe ao centro o hemisfério norte, desculpa, o polo norte, onde não há onde não há terra acima do nível do mar. É claro que no fundo marítimo há terra, não é? Mas, portanto, foi escolhido aqui, puseram ao centro uma zona onde não está nenhum país. Portanto, de certa forma, tentar fazer uma representação do mundo em que não haja nenhum ponto, nenhum país do mundo que esteja predominantemente representado relativamente aos outros. Portanto, estão a ver aqui uma boa maneira, no caso da aula de geografia, quando o professor de geografia mostra os mapas do mundo, ou pela primeira vez começa a abordar questões da geografia política e não só mundial, como pode fazer educação intercultural ao mostrar vários mapas em vez de mostrar um só, não é? Por exemplo, numa visita de estudo a Lisboa, ou para quem mora em Lisboa, podem ver dois mapas que estão representados no chão e que fazem exatamente esta diferença. O mapa mundo, que está junto ao padrão dos descobrimentos, que celebra a expansão marítima portuguesa sob a designação de descobrimentos, e que, na verdade, descobriram-se rotas marítimas, terras não se descobriram tantas assim, como sabemos, essencialmente só ilhas, que não eram povoadas, mas no padrão dos descobrimentos está um mapa deste tipo, e no jardim botânico tropical, junto aos Pastéis de Belém, está logo à entrada, desde há poucos anos, está projetado um mapa que é plano, mas não é retangular, e em que todas as partes do mundo estão representadas com o tamanho que elas efetivamente, na mesma proporção uma relativamente às outras. Quer dizer que, como poderão imaginar, a configuração desse mapa não tem nada a ver com isto que nós estamos habituados a ver. Mas nesse mapa, a Groenlândia aparece 7 vezes mais pequena, 4 vezes mais pequena que o Brasil e 15 vezes mais pequena que a África. E, portanto, é uma possibilidade numa visita de estudo com crianças e jovens se ver dois mapas que estão a 500 ou a 600 metros um do outro e que fazem essas duas representações, e até falar do ponto de vista histórico, onde é que o mapa foi posto junto ao padrão dos descobrimentos e quando é que o outro mapa foi posto à entrada do jardim tropical. Este exemplo da aula de geografia é aquele que eu, enquanto representante, a trabalhar na Associação de Pessoas para a Educação Intercultural, faço aquilo que estou a fazer neste momento, formação de professor, formação contínua, mas também muitas vezes me pedem para fazer sensibilização de alunos para a educação intercultural. E eu, o que uso quando falo com crianças e jovens, geralmente é este caso, que tiro dali a palavra geografia e, a partir dos mapas, falamos sobre o que é educação intercultural. E, no final, a pergunta que eu faço é qual destes mapas, qual destas representações está correta? Qual destes mapas, destes 5 mapas, os 4 que aqui estão e o anterior, qual deles está correto? Estou-me a calar de propósito para cada um responder silenciosamente, não é? Várias vezes em escolas já tive casos de crianças do segundo ciclo, portanto com 10, 11 anos, digamos assim, que me disseram que o que está certo
é o nosso, é o primeiro. E eu perguntei, mas é o primeiro porquê? Porque foi Portugal que descobriu o mundo. Portanto, estão a ver como aqueles estereótipos já são todos bem inculcados quando Portugal descobriu grande parte do mundo para os europeus, não para os índios, não para os indianos, não para os sul-americanos, não para os chineses, mas, portanto, a ideia de que o mapa feito pelos portugueses é que é o mapa correto, porque diria eu, enfim, não me levem a mal, já tiveram más aulas de história, estes alunos que dizem estas coisas. E, portanto, na verdade, qual é que está correto? A resposta correta para esta minha pergunta são duas respostas completamente diferentes. Podemos dizer que nenhum deles está correto, na medida em que, se o mundo é uma esfera, a representação do mundo num retângulo plano é incorreta, portanto, nenhum destes mapas está correto, mas também podemos dizer que, de alguma forma, todos eles são corretos, na medida em que todos nós vemos o mundo a partir do nosso ponto de vista. Portanto, também é normal, também é aceitável, também é compreensível que todas as pessoas do mundo vejam o mundo a partir do sítio em que estão. E, portanto, estão a ver que não há uma resposta correta. Há duas respostas que podem estar corretas, ou seja, todos os mapas são bons ou nenhum dos mapas é bom, e isto é uma boa forma de explicar o que é isto da educação intercultural, das diferentes perspectivas que podemos ter sobre o mesmo assunto, sem considerar que há uma perspectiva que é melhor que as outras. Ou seja, é normal que um norte-americano olhe para o mundo a partir do sítio onde está, como um português a partir do sítio onde está, como um brasileiro, como um australiano. E, portanto, é esta a proposta para a aula de Geografia, que se calhar muitos colegas que aqui estão de Geografia já fazem isto, já falam destas questões, mas que eu uso para explicar a crianças e jovens o que é a educação intercultural. Também porque é muito baseado na linguagem visual, que é uma linguagem mais acessível, os miúdos, essas coisas do mundo e dos países, e não sei o que, gostam muito, portanto, é uma maneira fácil de explicar o que é a educação intercultural e porque é esta coisa de dizer, de falar na perspectiva de cada um. Cada um tem uma perspectiva e todas as perspectivas são igualmente válidas ou, de algum modo, todas as perspectivas são, de algum modo, incorretas. Passando à frente. E, portanto, a primeira tenho mais 35 minutos até ao intervalo. Educação intercultural na aula de Ciências Naturais. E estou a dar um tempinho para os colegas pensarem, o quê? Na aula de Ciências Naturais, como é que eu posso fazer educação intercultural? Então, salvo erro, no 8º ano, mas os colegas que estiverem aqui presentes saberão melhor do que eu, fala-se da roda dos alimentos, da alimentação saudável, das dietas alimentares e tudo mais. Claro que poderemos falar, desde logo, das dietas alimentares dos alunos de outros países que estão na sala de aula e que comem coisas que não são tão habituais cá, umas até são habituais, outras não são habituais, porque também nisto da educação intercultural a ideia não é só mostrar o que é diferente, mas também o que é igual. Tal e qual como nos mapas. Os mapas são diferentes, mas têm de igual o facto de todos eles distorcerem os polos e o facto de todos eles porem o nosso país no centro. Isso é alguma coisa em comum. E, portanto, também na alimentação podemos realçar o que há de diferente e o que há de comum nas dietas alimentares típicas de cada país de origem de alunos migrantes. Mas mesmo que não haja alunos migrantes na sala de aula, podemos fazer educação intercultural. Enfim, não sei se hoje em dia em Portugal há salas de aula sem alunos migrantes. Eu diria, espero bem que não. Que não haja salas de aula sem alunos migrantes. Uma vez que há alunos migrantes em todo o país, em todas as escolas, espero que não façam turmas só com alunos migrantes, que é a melhor maneira de não os incluir e de os pôr no gueto e deles não aprenderem português, enfim. Importante na aula, pensando mesmo na possibilidade só de alunos portugueses, que é uma realidade que não existe. Então, poderemos falar, na aula de Ciências Naturais, a propósito da alimentação, da origem ancestral de pratos típicos. O que é que eu quero dizer ancestral? Com a origem que os alimentos de pratos típicos portugueses, a origem geográfica desses alimentos. Um prato típico português, a feijoada, e, por exemplo, colegas de Ciências Naturais que aqui estejam saberão esmiuçar isto muito melhor do que eu, mas desde logo o feijão, antes da chegada, não da descoberta da América, porque para os americanos a América já estava há muito tempo, mas antes da chegada dos europeus à América, nomeadamente dos portugueses ao Brasil, não havia feijão na dieta alimentar portuguesa.
E, portanto, este tão típico prato português que é a feijoada não haveria sem o contributo da América, dos americanos, no sentido dos povos nativos indígenas americanos, não é? E, portanto, só depois da chegada dos europeus à América é que pôde haver este prato que nos parece uma coisa tão típica e tão portuguesa e que, afinal, tem qualquer coisa de tão pouco português. Poderíamos também ver de onde é que vem o porco. Não faço ideia, sinceramente, se em Portugal sempre houve porcos, desde há séculos ou milénios, cenouras, couves, colorau, pimento. Se calhar o pimento também vem das Américas, não sei, o tomate vem. Mas além de ver a origem dos ingredientes de um prato típico, da origem ancestral, não é? Quando é que na história isso apareceu cá, também eu poderia dizer qualquer coisa. Enfim, avancemos. Poderia dizer qualquer coisa sobre esta história dos pratos típicos, mas não vou dizer. Mas também poderemos ver a origem atual de um prato frequente em Portugal. Bife com batatas fritas. Enfim, sabemos que bife muitas vezes não é bife, ou não é bife de vaca, é bife de peru, ou é bife de frango, ou é bife de porco, ou é bifana, ou é bitoca, ou é costeleta. Mas essa coisa de ter um filete de carne com batatas fritas, salada e arroz. Coisa que é muito frequente na dieta alimentar atual dos portugueses. O que eu ia dizer há bocado é que em exames para a aquisição da nacionalidade de português de língua estrangeira que fiz a estrangeiros candidatos à nacionalidade portuguesa, muitas vezes eu fazia exames orais, provas orais, e para conversarmos, eu perguntava-lhes coisas sobre os pratos típicos portugueses. Não para ver se eles sabiam quais eram os pratos típicos portugueses, mas para termos assunto para conversar. E eu, nas primeiras vezes que fazia esse exame, o que eu estava à espera é que eles me falassem de feijoada, de sardinha, de bacalhau, e a maior parte deles falava como prato típico português o bife com batatas fritas. Ou seja, aquilo que parece que todos nós, efetivamente, mais comemos no dia a dia. Fazendo a ressalva de que bife é uma fatia de carne, de vários tipos de carne. E será que nós hoje em dia, para comermos o nosso bife com batatas fritas aqui representado, não precisamos também da colaboração de outros países do mundo? Tanto quanto sei, Portugal, que é o país da Europa que come mais arroz, nós não conseguimos produzir todo o arroz que comemos. Portanto, para conseguirmos comer arroz com a abundância que comemos, ele tem de vir de algum lado. Portanto, há países, alguns em qualquer parte do mundo, que contribuem para a dieta alimentar cotidiana portuguesa. E o tomate e a alface? Tomate e alface, se calhar conseguimos produzir tudo que consumimos, não sei. A batata, acho que muita da batata que nós comemos vem da Turquia, por exemplo. E a carne, e os diferentes tipos de carne. Ou seja, mostrar aos alunos na aula de Ciências Naturais como, para comermos uma coisa que nós comemos tanto no dia a dia, hoje, em Portugal, precisamos da colaboração de outros países e de outros povos e de outras pessoas para termos aquela comida tão banal que temos no dia a dia. E, portanto, estão a ver como, quando, salvo erro, no oitavo ano se fala de alimentação, pode-se fazer educação intercultural, seja na origem dos alimentos, na origem ancestral, digamos, muita alimentação, por exemplo, o próprio tomate, também não havia tomate antes dos europeus chegarem às Américas, e, portanto, de como tanta coisa banal do nosso dia-a-dia só existe porque existem relações entre vários povos do mundo e entre Portugal e o resto do mundo, e em que medida nós, até para comermos, para almoçarmos e para jantarmos, estamos dependentes dos outros, mesmo dos outros que não moram cá. Na aula de Físico-Química, como é que na aula de Físico-Química poderemos fazer educação intercultural? O exemplo que eu vou aqui dar é mais da Química, salvo erro não, é mesmo. A tabela periódica. E, portanto, a tabela periódica, que todos nós conhecemos, eu, que fui para letras a partir do nono ano, só conheço algumas décadas, há 4 décadas e tal, quando fiz o oitavo ano de escolaridade. Portanto, não sei dizer muitas coisas sobre a tabela periódica. Estarão aqui colegas de Fisicoquímica, da área de Química, que conseguirão falar disto muito melhor do que eu. E o que é que se poderá dizer sobre a tabela periódica numa perspectiva intercultural? O contributo,
o que se poderá falar na aula de Físico-Química sobre a tabela periódica, que é uma coisa, é uma matéria que já é dada na aula de Físico-Química, portanto, aquela ideia de que o que eu estou aqui a dizer é uma abordagem diferente para coisas que já são tratadas nas aulas correntes, no ensino regular, nas aulas regulares, é mostrar a quantidade de pessoas que contribuíram para, para a configuração atual da tabela periódica, começando há mais de 200 anos, pelo famoso Lavoisier, daquela regra que todos nós nos lembramos das aulas do terceiro ciclo, quando fomos estudantes, na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Portanto, fiquei a saber, também não sabia, foi só a preparar esta matéria para vos falar aqui hoje, que eu fiquei a saber que o Lavoisier foi o primeiro contribuinte para a constituição da tabela periódica, e depois um alemão, outro alemão, um francês, portanto, a ver isto ao longo do tempo, outro alemão, um inglês, que até aqui não tinha aparecido nenhum inglês, aparece o primeiro em inglês, estão a ver, um alemão, depois o principal contribuinte para a tabela periódica tal como a conhecemos até atualmente, esta que aqui está, tanto quanto sei, foi um russo, Dmitry Mendeleev. Não sei se essa ortografia é a ortografia anglo-saxónica em inglês, não sei se é Mendeleev, se é Mendeleev, em 1869. Depois um inglês, depois felizmente uma mulher, mas reparem que a mulher só aparece no século XX, em 1939, a primeira mulher que contribuiu para a constituição da tabela periódica, e depois um norte-americano, em 1940. E, portanto, a tabela periódica de que todos os professores de Físico-Química falam na aula de Química, penso eu, no oitavo ano, poderão gastar 10 ou 15 minutos para mostrar isto que aqui está e, se calhar, até pensar em atividades sobre como é que a tabela periódica foi constituída. Além de mostrar que várias nacionalidades, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco nacionalidades diferentes contribuíram para a constituição da tabela periódica e, portanto, foi o concerto com C, a conjugação de várias pessoas, de várias culturas que permitiram que haja a tabela periódica. Repararem também como os contributos vão mudando ao longo do tempo, ou seja, os anglo-saxónicos, aquilo que chamamos de anglo-saxónicos, ou seja, os de origem, os de língua inglesa, só aparecem na segunda metade, os ingleses e os norte-americanos, e os alemães, a partir de 1870, desaparecem. E, portanto, isto também poderá dizer sobre como um bocado da história do desenvolvimento do conhecimento científico no mundo ou no Ocidente. Também tem outra coisa muito importante. É a ideia de que a tabela periódica não foi feita de uma só vez. E, portanto, a configuração que a tabela periódica tem neste momento, daqui a 20 ou a 100 anos, pode ter uma configuração diferente, por contributos que hoje em dia não passam pela cabeça de ninguém, não é? E, portanto, não só mostrar os contributos de várias nacionalidades, de pessoas de várias culturas, mas também a ideia de que nada é definitivo, nada é permanente, nada é... Nem os Himalaias têm sempre a mesma altura, não é? E, portanto, a ideia de que, como dizia Camões, o mundo é composto de mudança, e já o dizia há 500 anos, portanto não é novidade nenhuma. Portanto, estão a ver isto, é simultaneamente a perspectiva intercultural e a perspectiva de que o conhecimento está sempre em atualização. E, portanto, aquelas mentalidades mais conservadoras, que há coisas que são assim, que sempre foram assim, não correspondem à verdade. Muita pouca coisa que hoje é assim, sempre foi assim. A maior parte das coisas que hoje são assim, no passado não o foram. Portanto, estão a ver que isto tem mais do que educação só intercultural aqui. Avançando, para a aula de matemática. E estou calado de propósito para pensarem como é que na aula de matemática podemos fazer educação intercultural. E claro que colegas de matemática que me estejam neste momento a ouvir saberão muito melhor do que eu como falar sobre estas questões. E em que ano é que poderão falar delas? Então, o sistema de numeração.
já estão a ver os colegas de matemática e alguns outros que vou aqui falar da numeração indo-arábica, ou seja, a numeração que nós usamos atualmente, por comparação com a numeração romana, e, portanto, se não fosse a colaboração dos indianos e dos árabes, nós não teríamos o sistema de numeração que temos atualmente. Tem grandes diferenças, tem diferenças substanciais. Ou seja, reparem que na numeração romana os números não são grafemas, não são desenhos, não são símbolos específicos para números, são letras. Portanto, na numeração romana, os símbolos que eram usados como números eram letras. E eram letras maiúsculas, mas tenham presente que no tempo dos romanos, no tempo do latim, há 2000 anos, não havia letras minúsculas. Todas as letras eram maiúsculas. Lembrem-se das inscrições que vêem em monumentos em Portugal, está sempre, quando está escrito em latim, está tudo escrito em maiúsculas, não havia minúsculas. Portanto, números e algarismos, números e palavras confundiam-se num texto escrito em latim. E, portanto, o que aqui está, o I, o V, o X, o L, o C e o D e o M, eram iguaizinhos a todas as letras, às letras que eram utilizadas. Pelo contrário, a numeração indo-arábica, e não são os números, é a numeração, é o sistema, a forma, é o sistema decimal, digamos assim. Porque os bonecos, os símbolos, na verdade, em árabe, ainda hoje em dia, e nas línguas da Índia, os desenhos, vamos dizer assim, os grafemas, são diferentes do que eles que aqui estão. Portanto, é a numeração que é indo-arábica e não propriamente os números. Por isso, nós que não somos de matemática, e desculpa os colegas de matemática, muitas vezes dizemos os números árabes, não são os números, é a numeração. E, portanto, o zero, tanto quanto sei, foi descoberto pelos indianos. Indianos, não pessoas do país chamado Índia, mas indianos, pessoas do subcontinente indiano, não é? Porque a Índia, tal como a conhecemos agora, é uma invenção muito recente, não é? Quando os portugueses chegaram à Índia há 500 anos, o que era a Índia era um subcontinente, não havia nenhum país que unificasse aquilo tudo, mas eu mais à frente já vou falar disso. E, portanto, é graças à presença árabe na Península Ibérica que nós, no Ocidente, tivemos acesso ao sistema decimal. Reparem aqui, como se diz, 2022. Portanto, é a repetição do símbolo do milhar, do símbolo da dezena e do símbolo da unidade. Quando, na numeração indo-arábica, o sistema é completamente diferente. Enfim, por ser 2022, repete-se o 2, mas estão a ver aqui o mesmo símbolo, digamos assim, o 2, consoante a posição, representa coisas diferentes. O que está mais à esquerda representa os milhares, aquele que está mais ou menos a meio representa dezenas, o que está à direita representa unidades. Os colegas de matemática, nas suas aulas de educação intercultural, na aula de matemática, conseguirão dizer isto muito melhor que aquilo que eu estou aqui a dizer. Depois, escolhi aqui 1984 para dar conta de um aspecto muito interessante, muito louco, diria eu, que é, na numeração romana, além de não terem símbolos para representar os números, representam os números com letras, a leitura da numeração romana, eu pus o 900 e pus o 4 em 1984 de propósito, para mostrar como a numeração romana, a leitura é simultaneamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Grande bagunça. Hein? Portanto, começamos a ler da esquerda para a direita, mas o 900 temos que ler da direita para a esquerda, temos que pôr 1000 menos 100, porque pusermos 1000, 100, 1000, não percebemos. Portanto, estão a ver como era bagunçada, desculpem a expressão, a numeração romana, não é? Tanto quanto sei, não, a numeração indo-arábica é infinita, não tem um limite. E agora sim, tanto quanto sei, em numeração romana, não sei como é que eles iriam além do 3.999. Sei que houve ao longo da história, ou mesmo durante o Império Romano, vários tipos de numeração romana, digamos assim, mas aparentemente tinham um limite. Além deste limite, portanto, não tinham números, tinham letras, liam nos dois sentidos, de trás para a frente e da frente para trás, tinham um limite nos números, e depois, esta conta que aqui está, não sei como é que os romanos faziam a conta que aqui está à direita.
que não é o mesmo que está à esquerda. E que, como é que faziam, sem sermos nós agora mentalmente a transformar isto em numeração indo-arábica, não é? Ou seja, falando com colegas de matemática, como estarão aqui alguns a ouvir, se não fosse o contributo indo-arábico para a matemática, nós hoje não podíamos estar aqui. Não havia matemática moderna, não havia computadores, não havia a infinidade de coisas que existem atualmente e que dependem da matemática moderna. Se nós nos tivéssemos mantido na numeração romana, se não tivesse havido o contributo indiano e árabe para o nosso sistema de numeração que usamos atualmente, não havia matemática moderna, não havia computadores, não havia coisíssima nenhuma. Portanto, não havia a relevância deste contributo e como isto pode efetivamente ser feito a educação intercultural na aula de matemática. Avancemos então agora para a aula de educação visual. E estou a dar tal tempinho para pensarem, se calhar, educação visual, imagens, desenhos, pintura. Desculpem, não queria mostrar isto. E, portanto, quando damos a pintura, por exemplo, o exemplo da Última Ceia. 4 exemplos da Última Ceia. Mais uma vez digo que eu não sou de educação visual, portanto, que colegas que aqui sejam de educação visual conseguiriam, felizmente, digo eu, explicar estas coisas que eu vou aqui aflorar de uma maneira muito mais aprofundada. A primeira que aqui está, na língua original, Última Ceia em italiano, desculpem, deste Pietro da Rimini, que vivia num país que se chamava Estados Papais, portanto, até há pouco mais de 100 anos, que não havia Itália, não havia nenhum país chamado Itália, assim como não havia nenhum país chamado Índia, também não havia nenhum país chamado Itália. Havia uma parte daquilo que é hoje Itália, que tinha como chefe de Estado o Papa e, portanto, os Estados Papais, e, portanto, esta praia no mar Adriático, Rimini, fazia parte dos Estados Papais em 1316, portanto, no século XIV. Reparem que, na verdade, esta representação, diria eu, que é aquela que é mais provavelmente próxima da realidade, ou seja, 13 pessoas à mesa, não resisto a dizer 13 pessoas à mesa e uma morreu, daí o número 13 ser o número do azar, só em culturas cristãs, claro. O que era normal era que 13 pessoas sentadas à mesa estivessem em redor de uma mesa. A representação que está a seguir, penso que todos já terão reconhecido, ou muitos terão reconhecido, é famosíssima, é de Leonardo da Vinci, que do ponto de vista da representação visual, com a profundidade do campo, enfim, para quem é de educação visual consegue dizer muito mais coisas que aquelas que eu vou aqui dizer, mas, pela primeira vez, aparece um artifício muito pouco provável que assim tenha acontecido, que é 13 pessoas que estão a jantar a uma mesa, estarem todas viradas para a câmara, ou para o pintor, digamos assim. Isto é muito pouco verosímil. No entanto, reparem o impacto que esta forma de apresentação da Última Ceia teve no futuro. As outras duas seguem exatamente o mesmo padrão estabelecido por Leonardo da Vinci. Ou seja, estabeleceu uma forma de representar a Última Ceia de uma forma muito pouco verosímil. O que era normal era aquela do Pedro de Rimini, que era à volta de uma mesa, e, portanto, uma mesa longuíssima, em que 13 pessoas que estão a confraternizar à mesa estão todas viradas para cá, se assim se pode dizer. É uma coisa muito pouco verosímil, mas que, no entanto, foi duradoura. Malangatana, em Moçambique, a Última Ceia, ou esta norte-americana, que até o título que lhe dá, The Last Barbecue, portanto, o último churrasco. E, portanto, estão a ver várias maneiras de representar a mesma coisa, em culturas de algum modo diferentes, e, portanto, como isto, e um professor de educação visual conseguiria aprofundar muito mais estas diferentes maneiras de representar a mesma coisa, que relembra um bocadinho aquilo que eu falei inicialmente sobre os mapas, sobre a aula de geografia, e como a representação de Leonardo da Vinci parece ter sido tão importante na história da pintura, enfim, eu ia dizer da pintura ocidental, não sei se uma langatana é considerado pintura ocidental. No entanto, ao ser
um momento da história de Cristo, alguma coisa de cristianismo ou de ocidentalidade aqui haverá. O tal Euromundo. A propósito dessa representação, estou um bocadinho calado de propósito, lembrar-se-ão alguns colegas da polémica que houve há 2 anos, em julho de 24, na 33ª Olimpíada, por acaso, 33ª, segundo a história, a idade com que Cristo morreu a seguir à última ceia, ironia ou destino, enfim, quem acredita nessas coisas terá uma interpretação diferente, mas lembrar-se-ão de como foi polémica esta representação de um quadro que afinal era este quadro, A Festa dos Deuses. Reparem na semelhança dos braços do Baco aqui à frente, em primeiro plano, mas na altura foi interpretado por pessoas mais radicais, diria eu, por cristãos mais ortodoxos, como uma paródia à Última Ceia, que na verdade, pelos vistos, não era. Mas porquê é que foi visto como uma paródia à Última Ceia? Exatamente porque retoma o modelo de Leonardo da Vinci. Pessoas que estão a almoçar em conjunto e estão lado a lado e estarem ao redor de uma mesa. E, portanto, de tal forma, essa representação da Última Ceia do Leonardo da Vinci é forte e duradoura, não só este holandês, este neerlandês, em 1630 representou outra coisa dessa forma, como muitas pessoas há 2 anos, ao verem esta representação nas Olimpíadas de Paris, assumiram que era a Última Ceia, exatamente por terem em mente a Última Ceia de Leonardo da Vinci, há mais de 500 anos. Portanto, estão a ver, diria eu, como um professor de educação visual pode, de uma forma muito mais aprofundada do que aquilo que eu estou aqui a dizer, de uma forma muito sumária, também fazer educação intercultural na aula de educação visual. E a menos de 15 minutos do final, na aula de educação física. Também na aula de educação física podemos fazer educação intercultural. Além de, não sei em que ano, mas colegas que aqui estejam neste momento a ouvir na educação física saberão melhor do que eu, trabalha-se a dança e, portanto, as danças tradicionais, folclóricas, enfim, poderão sempre ser um terreno fácil, um terreno fértil para a educação intercultural. Por exemplo, alunos de várias origens, alunos migrantes de várias origens geográficas, mostrarem as suas danças, mostrarem o seu malhão, digamos assim, mas também a dança moderna, que de alguma forma está para além da circunscrição geográfica ou nacional, digamos assim. Uma outra coisa que eu tinha pensado para as aulas de educação física era, por exemplo, mostrar numa coisa muito pertinente para o tempo que estamos a viver agora e que amanhã, em que Portugal se vai estrear amanhã, o Mundial de Futebol, como as seleções nacionais têm tão pouco de nacional naquela perspectiva purista e ortodoxa do que é um país e do que é uma seleção de um país, não é? Ou também, por exemplo, e portanto, em todas as seleções nacionais, há muitos jogadores que não são originalmente dos países que representam. E não estou a falar de franceses ou portugueses ou espanhóis de origem estrangeira, mas que são portugueses, digamos assim. Estou a falar daqueles que mudaram de nacionalidade para poderem ter acesso à seleção. Ou, por exemplo, mesmo nas equipas, nos clubes desportivos. Quantos dos jogadores do Benfica são de Lisboa ou são de Benfica? Ou quantos dos jogadores do Porto são portuenses, não é? Portanto, enfim, e toda essa diversidade de origens culturais no desporto é muito mais aceito do que noutros contextos, vamos dizer assim. E não é nenhum desses dois, não é da dança, nem das equipas de futebol que eu vou falar aqui. É, por exemplo, das modalidades desportivas. E, já que há bocado falei das Olimpíadas de Paris em 2024, vou mostrar aqui as modalidades desportivas em que Portugal esteve representado nas Olimpíadas de 2024. Portanto, houve atletas portugueses nestas modalidades que eu vou aqui apresentar e qual é a origem destas modalidades.
um tempinho para olharem para elas. Estão organizadas diacronicamente, portanto, a primeira em cima à esquerda é que apareceu em primeiro no tempo, e a última em baixo à direita é que apareceu em último lugar. É claro que esta coisa de pôr as imagens da esquerda para a direita, de cima para baixo, também é uma coisa tipicamente ocidental, do Euromundo, não é? Então, o atletismo tem origem na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, nos Jogos Olímpicos originais. Portanto, os portugueses são bons numa modalidade desportiva que tem origem na Grécia. Depois, nos Países Baixos, quando eu soube que a vela era oriunda dos Países Baixos, não foi surpreendente, uma vez que dizem os holandeses, os neerlandeses, que Deus fez o mundo, os holandeses fizeram a Holanda, roubando-a, digamos assim, ao mar. A Rússia, o tiro, natação, em Inglaterra, ciclismo, em Inglaterra, ping-pong. Eu pensava que o ping-pong era chinês, se calhar preconceito meu, porque a palavra é ping-pong, enfim, ténis de mesa, na verdade. Canoagem, acho eu. Ou canoagem ou remo, acho que é canoagem. Os colegas de educação física que estão a ouvir neste momento já me estão a corrigir. Ginástica desportiva na Alemanha. A canoagem na Suécia. Judo, ou acho que é judo no Japão. Hipismo nos Estados Unidos. Ténis, sem ser ténis de mesa. Agora, tu achaste que tem que estar cronologicamente o ténis de mesa antes do ténis. Enfim, no Reino Unido. Surf nos Estados Unidos, na Califórnia, não é? Desde os Beach Boys dos anos 60. Skate, que parece-me que eu ouvi dizer... Não, o skate mantém-se. Ou o breakdance, que acho que ouvi dizer que vai deixar de estar presente. Portanto, estão a ver as 14 modalidades em que Portugal teve representado nas Olimpíadas de Paris, têm origens muito diferentes e, tal como fiz aquela observação para a tabela periódica, repare-se aqui na mudança dos países de origem das modalidades. Também tem a ver com hegemonias que vão acontecendo ao longo da história. Os 3 primeiros, nenhum deles é inglês, os 3 últimos são todos americanos. Portanto, isto também tem a ver com a história do desporto, com a história dos Jogos Olímpicos, ou com a história da humanidade, da globalização, enfim. Estão a ver a quantidade de coisas sobre as quais se pode falar numa perspectiva intercultural na aula de educação física. E a 5 minutos e já aflito, vou passar à aula de história e depois é de português. A aula de história, que é aquela em que todos nós achamos, diria eu, que é mais fácil fazer educação intercultural. E então, na aula de história, no 8º ano, fala-se de uma batalha uma batalha luso-marroquina, já podemos dizer luso-marroquina em 1578. Os colegas de história já estão a saber claramente de que batalha estamos a falar. Os outros, se calhar, com mais dificuldade, mas também lá chegaremos, não é? Portanto, entre Portugal e o Norte da África e Marrocos, em 1578. Portanto, estão a ver 1578, século XVI, o final da época de ouro de Portugal, na época daquilo que chamamos os descobrimentos. Está aqui uma representação posterior desta batalha entre portugueses e marroquinos. E esta batalha, em Portugal, nos manuais portugueses, na história de Portugal, que é dada no 8º ano, é apresentada como uma batalha que teve na origem da União Ibérica, ou seja, quando Portugal perdeu a independência, porque o herdeiro do trono português, o herdeiro da coroa, o monarca, o soberano português, o herdeiro da coroa, era o rei de Espanha, o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. E, portanto, esta batalha em Portugal é conhecida por isso, mas também por qualquer coisa que eu vou dizer a seguir, como é óbvio, por ter estado na origem da perda da independência de Portugal em 1580. Esta batalha em Portugal é conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir. Alcácer Quibir, que é uma cidade que existe atualmente ainda no norte da África, no norte de Marrocos. Alcácer, tal e qual como Alcácer do Sal, e portanto também a proximidade, mais uma vez falar dessas questões
culturais que aproximam Portugal do norte da África. Portugal da Aquém e da Além-Mar. Portugal, desculpem, Algarve da Aquém e da Além-Mar. Não é? O Algarve da Aquém-Mar é o Algarve português, o Algarve da Além-Mar é Marrocos. Quibir quer dizer grande. Portanto, o Palácio Grande, Casa Grande. Em Marrocos, também se fala desta batalha, de 1578, mas numa perspectiva completamente diferente. Se, no caso português, a Batalha de Alcácer, esta batalha luso-marroquina de 1578, deu origem à União Ibérica, em Marrocos deu origem a uma coisa que eu não sabia que existia, que é a dinastia saadiana. E porquê é que esta dinastia é importante em Marrocos? Porque com esta batalha, em que as forças marroquinas, como todos nós sabemos, venceram, foi onde morreu Dom Sebastião, não é? O herdeiro da coroa, por isso, ao morrer o herdeiro da coroa, não, o herdeiro da coroa não, o rei, ao morrer o rei português, o herdeiro único que havia era o espanhol. No caso de Marrocos, a vitória sobre os portugueses deu origem a esta dinastia, que foi tão poderosa, que fez com que Marrocos fosse o único país do norte da África que não fez parte do Império Otomano. Portanto, o Império Otomano, o Império Turco, se quisermos dizer assim para simplificar, dominou todo o norte da África, Egito, Líbia, Tunísia e Argélia, e não Marrocos. E Marrocos conseguiu fazer frente ao Império Otomano graças a esta vitória contra os portugueses. Portanto, estão a ver como esta batalha também foi muito importante em Marrocos, mas no sentido completamente inverso. Mais surpreendente, diria eu, é a designação desta batalha em Marrocos. É a batalha do rio El Makazine, portanto, desde logo falam de um rio e não de uma cidade. Tanto quanto sei, foi por causa deste rio que as tropas portuguesas perderam, porque estava relativamente perto da Foz e foi com a subida da maré, que subia rio acima, que as tropas portuguesas perderam. Mas o mais interessante vem a seguir, é que nos manuais de história de Marrocos, hoje em dia, quando falam desta batalha, porque falam dela, falam como Batalha Dita dos Três Reis. Dir-me-ão, dos Três Reis? Sim. É que no ponto de vista etnocêntrico português, foi uma batalha em que morreu o rei Dom Sebastião. Mas, na verdade, nesta batalha morreram três reis. Morreu o rei de Portugal, morreu o rei de Marrocos e morreu o rei, um soberano, digamos assim, que pretendia ser o rei de Marrocos. Ou seja, havia uma rivalidade entre duas dinastias, entre duas casas, entre dois ramos da monarquia marroquina e morreram, portanto, estão a ver como é que numa batalha destas, nós em Portugal só falamos na morte de um rei e, na verdade, morreram o triplo de reis. Só que, claro, na visão etnocêntrica portuguesa, como são reis marroquinos, não interessavam para nada. Não interessavam para nada, estou a brincar, não é? E, portanto, estão a ver, a Batalha dos Três Reis foi exatamente porque os dois reis rivais se mataram, morreram nesta batalha, que apareceu o primeiro da dinastia saadiana, que deu uma robustez a Marrocos e um prestígio pelo facto de ter vencido o grandioso Portugal, que conseguiu resistir à invasão, à conquista otomana. Eu não sei, Ana, eu se calhar vou demorar mais 5 minutos, está bem? Se não Está dizes certo, nada, vou-te Paulo. pedir. Não Está tem bem? problema nenhum. Certo. Encurtamos o Obrigado. intervalo. Obrigado. Eu assim roubo na segunda parte da matéria, daquilo que eu queria falar, que não é tanto esta questão das disciplinas, e acho isso muito importante. Na Sim. aula de língua estrangeira, claro que na língua estrangeira falar de outras culturas é uma coisa que nós mais facilmente concebemos, e que, no entanto, nós na aula de língua estrangeira tendemos a falar de uma cultura dessa língua e da língua padrão dessa língua. Eu aqui vou trazer aqui o exemplo do inglês, mas também poderíamos, por exemplo, pensar no português de língua não materna, nas aulas de PLNM. Ou seja, não falarmos só da cultura portuguesa, mas das culturas de língua portuguesa, nomeadamente a cultura brasileira, que tem tanta importância atualmente em Portugal, e na variação linguística, falar não só do português de Portugal, mas também do português de Angola, do português de Moçambique ou do português do Brasil, que tem uma importância tão grande atualmente na sociedade portuguesa. Mas o exemplo que eu vou dar aqui é do inglês.
Portanto, para compreender alguém que fala inglês, a compreensão oral e escrita, ou escrita e oral, ler e ouvir, é importante para compreendermos enunciados em língua inglesa, e eu aqui vou dar só o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, por exemplo, saber que o tomate em inglês se pode dizer tomato ou tomato, como potato ou potato, ou seja, não é só entre o português de Portugal e o português do Brasil que há variação fonética ou fonológica na pronúncia, no inglês também há. E, portanto, na aula de inglês, o professor poderá pôr em evidência esta variação fonético-fonológica. Ou também do ponto de vista ortográfico. Não é só entre Portugal, o português de Portugal e o português do Brasil que há variação ortográfica, como António ou Antônio, mesmo na ortografia oficial desde 2009, mas também em inglês pode escrever centro destas duas maneiras, consoante é inglês britânico ou inglês americano. Ou também diferença de vocabulário. Por exemplo, não é só em português que podemos dizer banheiro ou casa de banho, também em inglês, como sabemos agora, muitos daqueles que acompanham o Mundial, pode dizer futebol ou soccer, não é? Nos Estados Unidos, o futebol é o futebol, aquilo que nós designamos de futebol americano. E, portanto, a ideia de que na aula de inglês podemos falar desta variação. E também, por exemplo, mais do lado do ponto de vista da cultura, se o fish and chips é uma coisa muito falada, dos estereótipos, enfim, sobre a cultura inglesa, nos Estados Unidos fish and chips não é nada, não existe, enfim, não é conhecido, não é uma coisa importante. Lá o que é importante é o marshmallows, aquela coisa doce que eles grelham no fogo, coisa bizarra para nós. Já agora, como curiosidade, fish and chips, o fish é bacalhau fresco. Ou, por exemplo, o que é que em Inglaterra é a velha Albion, que é uma maneira de se referirem ao próprio Reino Unido. Não sei se é o Reino Unido, se é só a Inglaterra. Ou o Uncle Sam, que representa os Estados Unidos. Portanto, para perceber do que pessoas, quando falam inglês, dizem, temos que ter em conta que há várias pronúncias, há várias ortografias, há variação no léxico, há variação na cultura, nos aspectos do dia a dia e na cultura com C maiúsculo. No entanto, nós, quando falamos, na verdade, quando nós que aqui estamos, enfim, falamos inglês, geralmente, quando nós falamos inglês, não falamos de cultura, não falamos de coisas que tenham a ver com a cultura de Inglaterra ou a cultura dos Estados Unidos. Genericamente, e no caso do inglês, como sendo uma língua internacional, isso é mais evidente, quando nós falamos, nós aqui presentes falamos, nós portugueses falamos inglês, a maior parte das vezes é para falar sobre Portugal e sobre coisas portuguesas e sobre a nossa cultura, sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre aquilo que somos nós. Nós, quando falamos, tendemos a falar sobre nós próprios. Portanto, na expressão falada, oral e escrita, falar e escrever, na aula de língua estrangeira, no caso em Portugal, também será importante, por exemplo, saber como é que em inglês se diz pastel de nata. Porque se calhar se nós encontrarmos camões, léxicos do dialeto do português de Lisboa, que são os estrangeiros, interessa-nos saber, ou seja, para compreender, interessa-nos saber o que é fish and chips. Mas nós, se calhar, muito dificilmente falaremos fish and chips. Mais facilmente falaremos do pastel de nata. Como é que se diz pastel de nata em inglês? Cake, cream, cream of cake, cake of cream? Não é nada disto. Os colegas de inglês já sabem, estarão a ver como é que é. Ou, por exemplo, pastel de bacalhau. É a mesma palavra, pastel, não é pastel de nata, no outro é pastel de bacalhau. No entanto, não tem nada a ver um com o outro. Um é doce, outro é salgado, a maneira de serem feitos são completamente diferentes. Ou, por exemplo, saudade, aquela palavra que nós costumamos dizer que não tem tradução em nenhuma língua, mas é mentira. Tem tradução. Há muitas línguas que têm só uma palavra para designar saudade e todas as outras conseguem dizer com várias palavras. Tudo é traduzível. Portanto, é um estereótipo que nós gostamos muito de falar em português. Só os portugueses sentem saudade, só os portugueses têm esta palavra. Não é verdade. Ou então, por exemplo, como é que se diz fado em inglês? Se calhar diz-se fado, não se diz de outra maneira. Mas o que é que quer dizer fado? Quer dizer destino. Em inglês, por exemplo, há a palavra fate, para querer dizer destino. Portanto, poderemos, para falarmos em inglês, para falar em estrangeiro sobre a nossa realidade, saber estas coisas podem ser ensinadas na aula de inglês, coisas sobre a cultura portuguesa. Ou, quando são cá de férias, nesta altura do ano, em que a partir do meio-dia até às 8 da noite há aquele vento norte que
torna quase obrigatório ter os paraventes na praia, por causa da nortada. Como é que se diz nortada? Mas há coisas também que interessa saber em inglês que não têm a ver nem com o país de língua inglesa, nem com o país de língua portuguesa. Eu aqui pus as Nações Unidas para mostrar que não é coisa de nenhuma nacionalidade. Como é que se diz alterações climáticas? É climatic alterations? Não, não é climatic alterations, é de outra maneira. Ou Segunda Guerra Mundial, Second World War? Não, também é de outra forma. Ou reciclagem. Ou machismo. Machismo, machonismo? Não, é outra coisa. Ou liberdade religiosa. Não é religious freedom, é freedom of religion. Portanto, estão a ver, apesar de nós, na aula estrangeira, neste caso de inglês, relacionarmos o ensino da língua inglesa ou a aprendizagem da língua inglesa com a cultura portuguesa, com a cultura inglesa, outras culturas podem estar na aula de inglês, como a americana, como a portuguesa, ou como coisas que são da cultura global. Agora sim, para terminar, já muito aflito e muito a correr, vou falar da aula de português, a minha aula. Então, Camões, os Lusíadas, é aquela matéria em que os professores gastam 3 meses no 9º ano a traduzir o português do século XVI para português contemporâneo para os miúdos, para os jovens conseguirem perceber o que lá está escrito, e, portanto, eles não conseguem ler os Lusíadas, decoram aquilo que nós dizemos sobre a nossa interpretação dos Lusíadas, e com isso gastamos 3 meses de aulas. Os episódios dos Lusíadas, que são obrigatórios para abordagem na sala de aula, todos eles só falam da história de Portugal e de acontecimentos e da mitologia greco-latina, que aqui está representado no Adamastor e nas caravelas. Caravelas que, aparentemente, pelo que dizem os historiadores, não tinham a cruz de Cristo. É um mito também arranjado pelos portugueses a partir do século XIX. Era demasiado perigoso andar em mares dominados pelos árabes, pelos muçulmanos, com uma cruz. Portanto, aparentemente, não tinha cruz nenhuma. Portanto, na aula de português, nos tais 3 meses em que estamos a traduzir os Lusíadas para português contemporâneo, só falamos de mitologia greco-latina e da história de Portugal. E há uma coisa que não é dito, que é inacreditável, como é que nas aulas de português não dizemos, e eu também não tenho dito, agora já digo, que é, não sei se os colegas aqui presentes têm noção, porque isso nunca é dito, os Lusíadas são a primeira obra literária europeia que fala sobre a Índia. Antes dos Lusíadas, não há nenhuma obra literária que fale sobre a Índia. Nos Lusíadas é descrita a Índia, que é o clímax, não é? A história dos Lusíadas é a história da primeira viagem de Vasco da Gama para a Índia. Pois a chegada à Índia não faz parte da leitura obrigatória dos Lusíadas. Como é que é possível? Aquele acontecimento histórico que, segundo alguns historiadores de todo o mundo, dizem que é o acontecimento histórico que incitou a primeira globalização, será sido o maior contributo dos portugueses para a história da humanidade, a descoberta do caminho marítimo entre Portugal e a Índia. Esta obra, sobre a qual estamos 3 meses a falar na aula de português, e não falamos da chegada à Índia. Mas não só é a primeira obra literária europeia que fala sobre a Índia, como o seu autor, Camões, viveu 10 anos na Índia. E tudo isto não é falado. Tanto mais hoje em dia, que temos tantos alunos do subcontinente indiano, indianos, bangladeshianos, nepaleses e paquistaneses, temos uma obra literária sobre a qual falamos 3 meses e não falamos deste facto. E, portanto, no canto 7º dos Lusíadas, a Índia é descrita, são descritos templos como este que aqui está, enfim, um bocado romantizado. Há uma descrição de um templo hindu, há uma descrição de um palácio indiano, há uma descrição do sistema de castas. Tudo isto está dito nos Lusíadas. E na aula de português, onde muito provavelmente estão lá crianças indianas, ou do Bangladesh, ou do Nepal, ou do Paquistão, porque todas estas 4 nacionalidades são aquilo que na altura era a Índia. Isto é completamente ignorado. Só para os professores de português que aqui estejam, têm aqui os códigos, podem tirar desde já. O da revista Palavras é um trabalho que eu fiz com o diretor do Centro de Estudos Indianos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O que está na revista Palavras, da Associação de Professores de Português, é uma reescrita das 44 estrofes dos Lusíadas em que se fala da Índia, em que se descreve a Índia.
E, portanto, é uma reescrita em português contemporâneo que os jovens portugueses compreendem. Depois, na revista do Plano Nacional de Leitura, está uma análise para professores portugueses que queiram trabalhar este episódio na aula de português, o possam fazer. Dir-me-ão, já temos tantos episódios dos Lusíadas para dar aula de português, quer agora que vamos dar mais um? Quero, porque com as aprendizagens essenciais, antes era obrigatório 10 episódios, agora só são 9. Portanto, temos aqui espaço para, se quisermos, fazer educação intercultural na aula de português. E agora sim, com 10 minutos de atraso, chega ao intervalo, Ana.